Olá, gente linda! Nossa, quanta gente maravilhosa aqui comigo, obrigada. Hoje estou muito animada para o tema que a gente vai falar hoje, porque urina parece uma coisa boba, mas não é. Vocês vão entender como é importante a gente saber reconhecer questões em relação à urina e à nossa saúde. A saúde das nossas crianças e por aí vai, né? Ok, vocês que já estão aí participando no chat, eu quero saber o que vocês acham, eu quero realmente participação. Você que está no Facebook, por favor, compartilha com os amigos, esse é um assunto bem interessante. A você que está no YouTube, por favor, se inscreva, dá aquele like legal que a gente gosta e precisa, tá bom? Então, gente, o que o seu xixi fala sobre a sua saúde? Você sabia que você pode aprender muito sobre o seu xixi? Bom, vamos lá ver aqui. Ok. Bom, o xixi da gente, 95% é água e 5% é composto de alguns químicos. Sódio, cloreto, ureia, creatinina. Quando na nossa urina tem algo mais que isso, pode ser um problema. Vamos aprender a reconhecer? Então, a gente sabe, né, que tem esse espectro da urina, que vai de um amarelinho mais claro até um amarelo mais escuro. Mas tem outras cores e a gente vai aprender hoje a reconhecer patologias sérias, outras não tão sérias, mas reconhecer o que está acontecendo com a nossa saúde através da nossa urina. Já ouviu falar de urina amarelo escuro, né? Mas a gente tem outras cores e a gente vai aprender hoje. Então, quando a urina da gente está um amarelinho mais escuro, é um sinal de desidratação. Mas pode ser um sinal também de algum medicamento. Então, vamos ficar atento, tá? Se continuar, a gente deve acender um pequeno alerta. E quando a urina da gente fica assim meio alaranjada, isso pode ser o sinal de que você está perdendo sangue na urina. Então, fique ligado. Mas tem alguns medicamentos também. Antigamente, tomavam pirídio, né? O pirídio deixava a urina mais avermelhada. Quem come muita beterraba, ou cenoura, ou amora, também pode deixar a urina um pouco amarelada, mais para o laranja, tá? Mas fique ligado, a cor da urina é um amarelo claro. E se tiver laranja, alguma coisa está errada. Urina roxa. Você já imaginou uma urina roxa? Mas acontece, viu, gente? E quando isso acontecer, se você não comeu nada que um corante roxo ou alguma coisa nesse sentido, corre, porque isso pode ser um sinal de infecção. Então, é muito importante que a gente olhe como que está a urina das nossas crianças. Se tiver roxinha, corre, porque pode ser um sinal importante de infecção. E urina verde? Gente, tem alguns medicamentos, né, como a amitriptilina, que as pessoas tomam muito para fibromialgia ou para depressão, mas pode ser também corantes, né? Isso acontece, mas se você não está tomando um desses medicamentos, eu aconselho a procurar um médico. Não é normal ter urina verde, tá? Urina vermelha. Bom, aí é muito sério. Se você não está tomando pirídio ou um desses medicamentos, é possível que você esteja perdendo sangue. Então, isso faz urgente procurar um médico.
E urina azul, acontece, tá? Pessoas que estão tomando azul de metileno, pessoas que têm infecção e pessoas também que tomam Viagra. Agora, é muito importante se a sua urina começar a ficar azul, porque você pode estar tendo uma hipercalcemia, e isso não é legal, tá? Perder cálcio na urina não é legal. Então, corre e procura um médico. Pode ser também uma infecção. Gente, é incrível, né? Mas a urina pode até ser preta. E aí, então, se você não estiver tomando nenhum desses medicamentos, eu acho importante que você procure um médico. Bom, vamos falar um pouquinho da hematúria, né? A hematúria é sangue, a presença do sangue na urina. Se você percebe uma urina com uma coloração que sugere um pouco de sangue, vamos aprender o que pode ser, né? Pode ser uma infecção renal, do tipo nefrite, pode ser um cálculo na bexiga, pode ser câncer, pode ser sinal de anemia falciforme, pode ser que você já esteja com uma lesão importante nos rins, mas pode ser só que você teve muito trabalhos ou exercício extenuantes. Mas eu diria que é importante você procurar um médico, né? E normalmente, se aparece hematúria, o médico vai analisar o que pode ser de acordo com outros sintomas, mas não é legal. Bom, eu não falei aqui daquela urina que fica bem clarinha, bem transparente. Isso acontece quando você bebe água demais, ou líquido demais, né? Então, você está super hidratado. Ai, que ótimo, né? Não, não é ótimo, não, tá? A gente vai falar um pouquinho mais depois, quando a pessoa faz muito xixi, porque ela bebe muita água, e aí eu constantemente ouço, inclusive de médicos, falarem assim: ai, que ótimo, né? Sinal que o seu rim está funcionando bem. Eu quero matar, né? O médico que fala isso. Porque não é verdade. Se você está com uma urina muito diluída, muito clarinha, isso é sinal que você pode estar perdendo cálcio, potássio, elementos importantes na sua urina, porque ela está diluída demais. E isso pode ser sinal de doenças metabólicas e de problemas renais. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Porque muita gente, mesmo na área de saúde, vai dizer assim: não, problema renal é quando você tem pouca urina, quando a urina está muito escura. Essa é a forma que mais as pessoas conhecem, mas uma urina também muito diluída não é legal. Então, a gente já falou, né? A cor marrom na urina, ela está 95% dos processos ligados à desidratação. E fora a desidratação, pode ser também uma questão de câncer de próstata. Então, a gente vai deixar esse assunto do câncer de próstata e vamos falar mais hoje sobre processos de desidratação. Como a gente identifica isso? Bom, uma urina amarelo escuro, amarronzada, é um sinal de perigo. A sua saúde pode estar sendo colocada em risco se isso acontece por mais de 1, 2 dias e você não procura um médico. Então, é caso, sim, de procurar ajuda médica, tá? Mas como é que a gente sabe que a gente está desidratado? Uma questão muito interessante é quando começa a pele da gente estar desidratada, o cabelo, sabe aquele cabelo elétrico? Atenção, viu, mamães? Crianças com cabelo muito elétrico, crianças com cabelo muito rebelde e com uma pele com irritações de diferentes maneiras, podem estar desidratada. E a gente vai falar disso hoje. É muito perigoso, porque às vezes a gente não percebe. Então,
como tricologista, né, e tendo trabalhado na área de beleza a vida toda, o que eu percebo é que quando o cabelo está muito ressecado, e muita gente tem desidratação, então as pessoas procuram salões de beleza, procuram hidratar, umidificar, esquecem que há uma necessidade de hidratação. E hidratação não é só água, viu, gente? Então, a gente vai falar aqui como você faz para hidratar o seu cabelo e a sua pele de dentro para fora. Bom, quais são alguns sintomas que podem estar relacionados à desidratação? Vocês sabem? Então, vamos lá. Gente, olha, tem muita gente aí já conversando comigo no chat. Eu quero que vocês participem, falem tudo que vocês sabem sobre hidratação, desidratação, hidratação. Eu quero hoje interagir bastante com vocês, tá? Eu tô correndo até um pouquinho para que dê tempo para a gente conversar bastante no final. Então, vamos lá, gente. Às vezes, a gente não associa dor de cabeça à desidratação. Então, eu ouço muita gente falar assim, olha, tá com dor de cabeça, não bebe água. Mas, às vezes, a pessoa bebe água e não passa. Isso quer dizer que ela não estava desidratada? Não, não, não. Pode ser que ela esteja desidratada, mas a gente vai aprender hoje que para se hidratar, a gente precisa mais do que água. E tonteira? É muito possível que se você está se sentindo um pouco tonta, um pouco enjoada, sabe aquelas náuseas, tonteira? Isso pode ser, sim, sinal de desidratação. Outra coisa é a confusão mental. Muitas vezes a gente não consegue aprender, a gente não consegue entender as coisas, não consegue se concentrar, ler um livro, a cabeça não está boa e isso é sinal de desidratação. Nas crianças também, viu? Muitas vezes nossas crianças estão desidratadas e a gente não sabe. Então, a gente hoje aqui vai aprender tudo sobre hidratação. Bom, eu já vi muitas mãezinhas dizerem assim, ai, meu filho, ele pede muita água, ele bebe muita água. Então, as pessoas não associam, elas não colocam num pacote a sede excessiva, o vômito e a diarreia. Então, aquela criança que você dá a comida, ela não quer comer nada e ela faz ânsia de vômito, pode ser uma criança que está desidratada. E aquela criança que também tem diarreias constantes, pode ser apenas desidratação, tá? E aí vocês falam assim, ué, mas a criança toda hora pede água? Como assim, Clara? Como é que uma criança que bebe água toda hora, ou bebe líquido toda hora, pode estar desidratada? Pode sim, porque a hidratação, novamente eu vou dizer, não é só água, tá bom? Outra coisa, se a criança está irritada, sempre de mau humor, aquela criança que você vai falar, tudo tá ruim, pode ser apenas desidratação, porque a desidratação cria essa irritabilidade na pessoa, tá? Então, se você se sente muito irritada, muito, sabe, tudo irrita, uma pessoa fala perto, irrita, se tem gente perto, irrita, se tá sozinha, irrita, uma criança irritada pode ser apenas uma criança desidratada. Nós vamos aprender aqui hoje como melhorar os níveis de hidratação. Outra coisa muito importante. Às vezes, uma criança que fica pedindo, vamos dizer, Coca-Cola. Essa criança pode ser uma criança que esteja muito desidratada. Ela quer açúcar e sal, porque ela está desidratada. Uma criança que toda hora quer beber um suco ou comer alguma coisa. É que é muito fácil confundir a sede pela fome. Então, se você tem uma criança que come toda hora, experimenta hidratar essa criança, experimenta fazer com que ele fique mais hidratado. E como é que a gente sabe? A gente acabou de falar, né? Observe a urina, quanto que essa criança urina, se urina muito ou se urina pouco, tem que ficar atento.
Observe a cor da urina, observe o cabelo e a pele. Se a pele fica irritadiça, escamativa, se tem algum probleminha de pele, você que é adulto, se tem os pés ressecados, sabe aquele pé cheio de pelezinha, isso é desidratação, sabia? Então você precisa se hidratar. Tá? Sua pele parece aquela toda enrugadinha, não adianta gastar muito creme se você não se hidratar, tá? Tem que se hidratar de dentro para fora. E se você não consegue parar de comer, talvez você esteja mesmo desidratada. Vamos observar o seu xixi, que isso pode dizer muito sobre o nível de hidratação ou desidratação. Eu queria falar um pouquinho também, eu vou passar rápido sobre esse tema, mas a enurese noturna, o xixi na cama. Bom, se a criança tem há mais de 6 anos, não é normal fazer xixi na cama. Então, você tem que observar o quanto de água a sua criança toma. E muitas vezes os pais falam assim, não bebe água à noite porque você vai fazer xixi na cama. Muitas vezes não tem nada a ver. Esse não controle do xixi pode ser um problema hormonal da criança, tá? Há doenças metabólicas que criam a impossibilidade de você segurar o xixi à noite. Então, se a sua criança já passou da idade e continua fazendo xixi na cama, observe, porque pode ter um problema metabólico aí. Quando eu falo metabólico, vocês já sabem, eu estou falando de gordura, de colesterol alto, triglicerídeos altos, estou falando de diabetes, estou falando de tudo aquilo que acontece no nosso metabolismo. Bom, e o cheiro da urina? Você sabe o que quer dizer o cheiro da urina? Você sabia? Normalmente, a urina ela não tem cheiro. A urina, normalmente, ela tem um cheiro muito suave. Mas se você começa a sentir um cheiro forte de amônia na sua urina, ou se você começa a sentir um cheiro adocicado na sua urina, isso é preocupante? É, isso é preocupante. Quando o cheiro forte, se tem uma urina com cheiro forte, isso pode ser um indicativo de emergência, até de uma necessidade de ir para a UTI, tá? Então, normalmente está associado a diabetes, infecções e outras doenças metabólicas. O que são outras doenças metabólicas, Clara? São doenças que afetam rins, fígado, intestino, geralmente são doenças mais genéticas. A gente já falou de doenças raras aqui, eu não vou mencionar todas elas, mas é caso, sim, de você correr para o médico. E o pH da urina? Você sabe o que é pH? Aquela tabelinha de pH, né? Que a gente aprende na escola, de 1 a 7, né? É ácido, né? 7 é neutro, de 7 a 14 é pH básico, alcalino, né? E o pH da sua urina? Qual é o pH normal da urina? O pH normal da urina é ligeiramente ácido, ligeiramente ácido. Ele tem que ser entre 6 e 6,5, tá? Então, se você... como é que você em casa vai medir? Se você vai fazer um exame de urina, geralmente uma das primeiras coisas que vem ali é pH. Então, você já deve observar qual é o pH da sua urina. Mas, Clara, em casa, como é que eu posso saber o pH da urina? E por que é importante saber o pH da minha urina? Bom, primeiro você tem que comprar umas fitinhas. Eu tenho algumas, mas eu não achei, tá? Então, gente, é fita de pH. Eu comprei as minhas no eBay. Você pode comprar na internet. E essas fitas, você vai fazer o seguinte: você vai recolher a urina, você vai colocar a fita, vai tirar o excesso de urina, vai esperar um minutinho, e aí você coloca na tabela, tá? Então, você tá vendo aqui, ele tá colocando a urina, mas não é assim que a gente mede
Com a fitinha de pH, a gente vai lá na tabela. E aí você vai ver a cor. Bom, se a sua urina tiver entre 6 e 6,5, opa, beleza, tá tudo ok. Mas se ela tiver 5, e se ela tiver 4? E se ela tiver abaixo de 4? Gente, uma urina abaixo de 4, você tem que correr para o hospital, tá bom? Agora, se ela está constantemente uma urina 5, então você tem problema metabólico. Provavelmente está fazendo um diabetes ou alguma doença mais séria, tá? Porque um câncer, alguma coisa assim. Então você vai ao médico e, por favor, mude a sua dieta. Pare de comer refrigerante, alimentos processados, enfim, mude seu estilo de vida, porque você está correndo risco, tá bom? pH da urina é muito importante. Portanto, é importante você ter em casa as fitinhas de pH para medir o pH da urina do seu filho, da sua filha. Porque, como eu disse, a gente sabe como está a saúde. Quem me acompanha sabe que eu sempre falo da dieta alcalina, que melhora as condições de saúde de um modo geral, evita câncer, evita uma série de doenças autoimunes, melhora a qualidade de vida das pessoas. E quando a gente está com a urina ácida, Clara, o pH do nosso sangue está ácido ou está alcalino? Está ácido. É um sinal muito grande de que você deve parar de beber refrigerante, por exemplo. Um copo de refrigerante, você tem que beber em média, segundo o Dr. Laí Ribeiro, você tem que beber em média 36 copos de água para neutralizar o efeito de um copo de refrigerante. O pH dos refrigerantes são muito ácidos e isso pode te fazer mal. Mas uma coisa que a gente consegue perceber é quando você sente acidez, uma certa ardência, uma certa coceirinha na hora de fazer xixi, principalmente as mulheres, viu? Isso pode ser indício de que você está com uma infecção, uma candidíase, e que isso pode já estar afetando os seus rins. Então, é muito importante que você observe. Começou a sentir um desconforto? Ah, mas eu tenho sempre isso. Gente, não é tem sempre. Você, se tem uma urina baixa, abaixo do pH normal, você está sofrendo infecções ou inflamações importantes ou problemas metabólicos importantes e tem que tomar providência urgente, tá bom? Então, a urina mais escura, geralmente, ou com o pH, ela traz essa informação para a gente. A gente pode estar com processo de câncer, ou tumor, ou pedras, impedindo a passagem da urina. Então, é muito importante. pH ácido, urina escura, corre, é sinal de doença, tá bom? Como eu falei antes, ardência e queimação é sinal de infecção. E essa infecção pode estar tomando o seu rim. E é muito perigoso, risco de morte mesmo, viu, meus amores? Então, a gente precisa estar atento ao nosso xixi, estar atento ao cheiro. E mais importante, você está atento ao cheiro do xixi do seu filho, da sua criança ou daquele idoso? Porque o nosso, de repente, a gente sente a ardência, a queimação. Mas e do idoso? Idoso que tem... outro dia eu vi uma pessoa comentando que cuida de um idoso que tem muita assadura. Assadura, gente, é acidez na urina. Então, vamos cuidar da questão da hidratação, da questão da infecção, possível infecção que essa pessoa tenha, tá? Vamos estar atentos às nossas crianças e idosos, por favor. E as mulheres que têm uma tendência enorme a fazer cistite de repetição e tratam isso como uma coisa normal. Não é não, viu, gente? Se você, uma cistite pode ir a uma polinefrite e você pode fazer uma sepse e morrer. Então, eu
Estou falando isso aqui para que a gente comece a ficar mais consciente do nosso corpo e daquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo. Porque às vezes, quando você fala, mano, eu não tomo um refrigerante, para de comer açúcar, para de comer carboidrato, tanto carboidrato, as pessoas se irritam um pouco e pensam que a gente está só falando de uma questão estética. Não é isso não, gente, é uma questão de vida mesmo. Outra coisa muito importante, muito importante. Teve espuma na sua urina, é urgente, tá? É um sinal de que os seus rins não estão filtrando mais, eles não estão dando conta. Então, se você tem espuma na urina, você deve, ASAP, procurar um médico, tá bom? Então, fez aquele xixizinho, olha para o sanitário, tem espuma. Inclusive, gente, é muito ruim quando a gente coloca aqueles negocinho que faz espuma no sanitário, porque daí a gente não vê se o nosso xixi está fazendo espuma, tá? Então, vamos evitar, né? Vamos colocar aqueles que depois da urina a gente coloca, aperta ali e sai alguma coisa, porque isso pode impedir que você veja realmente se tem espuma na sua urina. Se tiver espuma na urina, é caso de médico urgente. Bom, uma coisa que eu não sabia, sabe, gente? E por isso que eu gosto de passar essas informações. Porque quando aquilo que a gente não sabe pode matar a gente e a gente não sabe, né? É normal acordar à noite para fazer xixi? Conta aí para mim no chat. Eu quero saber quem acha que é normal. Quem de vocês acorda à noite para fazer xixi? Não, vamos voltar aqui. Peraí que eu vou voltar. Bom, tá aqui, é o mesmo assunto, né? É normal fazer xixi à noite? Quem é? Cadê o chat? Cadê o chat? Quero ver o que vocês estão falando aqui comigo. Aham. Quem é que acha que é normal? Olha, quanta gente acha que é normal. Uhum. Então, o Henrique não sabe ao certo, né? Mas muita gente acha que é normal. E você, o que você acha? É normal? Ah, eu levantei só para fazer um xixi. É normal? Não é não, viu, gente? Se você está levantando 2, 3 vezes à noite, 4 vezes para fazer xixi, não é normal. Não é. E se você levanta muito para fazer xixi? Uma vez uma pessoa falou assim para mim: ai, claro que é normal, a gente toma tanto suplemento, é normal fazer xixi à noite. Não, não é normal. Se você levanta para fazer xixi à noite, você já está perdendo o controle dos seus rins. E isso pode ser indício da perda da fabricação de um hormônio muito importante chamado vasopresina. E isso é importante você informar ao médico. Eu fiquei muito tempo levantando toda hora para fazer xixi e eu não sabia que isso era um dado importante. Aliás, eu falava isso para os médicos e eles não me davam muita importância, tá? Então, olha, tem bastante comentário aqui, depois no final a gente fala, né? Então, não é normal acordar à noite para fazer xixi, tá bom? Então, se a sua criança acorda à noite para fazer xixi ou faz xixi na cama, você tem que olhar como que está a situação dessa criança. Tem diabetes? Ou, pior, se está bebendo muita água, pode ter um outro tipo de diabetes chamado diabetes insípidos. Tá? Observe se essa criança gosta muito de refrigerante gelado, gosta de muita coisa muito gelado, e se tem uma tendência maior a comer sal, sabe? Quer salgadinho, quer coisa salgada. Por favor, observe isso, porque pode ser sinal de uma doença importante chamada diabetes insípidos. É normal
fazer muito xixi e quem faz pouco? O quanto é normal fazer xixi? Gente, eu vou dizer para vocês. Dentro de 24 horas, é normal você fazer de uns 600, 700 ml, dependendo do quanto você bebe de água, até 1,5 litro, tá? Porque você também perde água pelo suor, você libera de outras fontes. Então, se você bebe 2 litros, 3 litros de água, você, no máximo, pode perder 1,5 litro de urina. Se você acha que você está fazendo muito xixi, ou que você sai na rua e tem uma certa urgência urinária, não vou beber líquido porque eu não quero ficar com vontade de fazer xixi. Eu não vou nesse lugar porque não tem banheiro perto e eu preciso fazer xixi. Se você se pega falando uma dessas coisas, pode ser que você esteja urinando mais do que o normal. Então, você vai procurar um médico e vai pedir assim: por favor, eu quero um exame de urina 24 horas. E aí você vai receber uns galõezinhos, ou um galãozinho, né? E você vai medir. Se passar daquele galãozinho, que é mais ou menos 2 litros, opa, já tem aí um problema, tá? Então, se você faz mais de 2 litros, tem um problema. E se a pessoa faz 4 litros de xixi, 5 litros de xixi, 10 litros de xixi, tem gente que faz. E aí a pessoa diz assim: mas ele bebe muita água. Epa, não. Beber muita água também é sinal de problema. Então, se a pessoa bebe 4 litros de água e faz 4 litros de xixi, adivinha quem faz isso? Euzinho aqui. Bebe 4 litros de água e faz 4 litros de xixi, não é normal, tá? Isso significa que você está muito isso está muito fortemente associado a doenças do metabolismo. Tem um diabetes aí e esse diabetes está afetando já o seu cérebro, o seu fígado, a hipófise já não está trabalhando direito. É importante procurar um médico. Mas essa mesma pessoa pode dizer assim: mas tem época que eu faço pouco xixi, né? Tem até que fazer um pouquinho de força para fazer xixi. Já também, né? Então, se você faz pouco xixi, tem diarreia, vômito, cabelo seco, a pele fica com umas escaminhas ou com umas coceirinhas, gente, também não é normal. Você vai ter que procurar um médico e insista até que o médico descubra por que isso acontece. Porque, infelizmente, os médicos estão sempre muito correndo, né? E eles, às vezes, falam assim: isso é normal, tá tudo certo, é normal. Não acredite. Não acredite. Insista, investigue, olhe o pH, veja o seu comportamento, reveja essa live e, se continuar, procure um médico. Mas procure mesmo. Então, pronto, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre como que a gente se hidrata. Lembra que eu falei aqui que hidratação não é só água? Experimenta, coloca no Google. Hidratação não é só água. Bom, não sei se em português tem, mas em inglês tem, eu tenho certeza. Então, há muitos estudos que provam que a água pode não ser suficiente para reidratar uma pessoa. Aí você diz assim: claro que não é. A gente tem que fazer um sorinho caseiro, colocar ali água, açúcar. Bom, isso funciona assim, numa emergência. Você, numa emergência, faz um sorinho caseiro, você tira o problema de desequilíbrio da parte eletrostática do organismo. Não é essa palavra não, mas eu esqueci, então vai passando. Tá, mas você precisa de elementos. Quando você bebe uma água de coco, quais são os nutrientes que tem nessa água de coco? Então, gente, a gente precisa de mais do que água para hidratar o corpo.
tá? Então, aqui eu quero mostrar, peraí que eu vou voltar aqui. Isso, eu queria mostrar para vocês aqui nessa foto o rim de quem toma pouca água e bebe muito refrigerante. O alto sódio do refrigerante deixa o rim da pessoa assim. E a pessoa pode estar perdendo o rim. Gente, tem crianças que não bebem água nunca. Só bebem refrigerantes, sucos açucarados, e isso é muito, muito, muito sério. Então, a minha dica para você, se você ainda não consegue se ver livre do refrigerante, troque por esse refrigerante aí, tá? Eu vou falar a composição dele. Ele tem niacina, vitamina B6, vitamina B12, ácido pantetônico, cafeína, taurina e gluronolactona. Bom, isso aí, claro, o que tem a ver com a hidratação? Tem sim, principalmente o ácido pantetônico. O ácido pantetônico, ele é a vitamina B5, né? Ele é aquilo que vai hidratar o seu cabelo. Sabe aquela pomadinha comercial chamada assim, Bepantol, que hidrata a pele? Pois é, porque é derivada de ácido pantetônico. Então, ácido pantetônico é o que vai hidratar. A vitamina B12, a vitamina B6. Lembra que eu falei, quando você está desidratado, você está normalmente fazendo confusão mental, dor de cabeça, enfim, você tem problemas, fica meio tonta. Todo esse seu processo do cérebro de desidratação é falta de nutrientes. E agora eu tô tomando aqui, né, me hidratando, tô tomando essa coisa maravilhosa. Gente, o Herbalife, ele foi criado para atender a uma necessidade maior de eletrólitos. Essa é a palavra que eu estava tentando lembrar, de eletrólitos. Quando uma pessoa está desidratada, ela perde eletrólitos, então ela fica com o aspecto mais cansado, ela fica realmente mais cansada, ela perde brilho, viçosidade, o cabelo não fica bom. E as crianças, gente, as crianças desidratadas ficam muito irritadiças, querem ficar só no telefone, no computador, a língua fica com aquele negócio meio branco, enfim, todo o equilíbrio do corpo está perdido. E como que a gente fica nessa desidratação? Exatamente por nossas escolhas, comer comida com glúten, carboidrato demais, beber açúcar demais, né? Toda alimentação industrializada tem muito açúcar, e isso vai baixando os nossos eletrólitos, porque o nosso rim já não consegue filtrar, e aí ele começa a perder nutrientes importantes, que são as vitaminas e minerais. Então, quando você se sentir desidratado, ou se você for um atleta de alta performance, você tem que pensar que hidratação não é glicose. Tem gente que vai com essas porcalhadas aí na rua, achando que, não, mas aí a glicose entra no meu sangue e eu vou ter energia de novo. Vai, mas você vai estar piorando a sua situação. O que você necessita nesse momento são minerais e vitaminas que vão equilibrar essa função eletrólita, tá bom? E vão fazer o seu rim trabalhar e funcionar corretamente, tá bom? Quais são? Então, vamos lá. O cálcio, porque normalmente quando você está desidratado, há um desequilíbrio entre fósforo, potássio e cálcio. Sabia? Sabia disso? Ou você está urinando pouco, ou você está urinando muito, é sinal de que você está tendo perda de minerais importantes, como cálcio, fósforo e potássio, tá bom? Então, pede ao médico, olha, eu quero fazer um exame de minerais na minha urina. E se apareceu lá que você está perdendo ureia, está perdendo cálcio, está perdendo potássio, pelo amor de Deus, cuida, é urgente, tá bom? Então,
Então, aqui a gente já vai repondo esses minerais, principalmente o magnésio, né? Porque o magnésio é um dos minerais mais, se não for o mais importante, eu acho que é o mais importante. Ele é responsável por 300 funções químicas no nosso corpo. Então, no Ego 10, você já repõe os minerais, tá bom? E também você vai usar o ácido pantetônico, que é muito importante, acabei de falar, é ele que vai hidratar sua pele, é ele que vai hidratar seu cabelo, é ele que vai hidratar você de dentro para fora, tá? Então, não esqueça, o ácido pantetônico é muito importante. Outra coisa que é muito importante, mas muito importante mesmo, e a gente nem se dá conta disso, é o beta-caroteno. O beta-caroteno, ele é usado inclusive por esportistas de alta performance para se reidratar rapidamente. Então, onde que a gente tem beta-caroteno? A gente tem na cenoura, né? Então, se a sua criança está com problemas, você percebe que é uma criança que está com uma urina escura, com pH ácido, a primeira coisa que você tem que fazer é dar suco de cenoura para essa criança, tá bom? Beta-caroteno, suco na centrífuga, como a tia Clara ensina. Claro, você vai dar água de coco também. Inclusive, essa fórmula aí, alguns dizem 20, 14, enfim, são dezenas de águas de coco em um só sachê. Então, é muito importante, tá? E aí, você vai ter os açúcares, você vai ter os ácidos graxos, que é pouco, né? Mas tem um pouco de carboidrato também. Mas você vai ter o sódio, lembra? Toda vez que você precisa de um soro, você precisa de sódio, tá? Por que você precisa de sódio? Porque a gente perde sódio na urina e a gente perde sódio no suor. Então, se uma criança está desidratada, o meu filho, por exemplo, antes ele tinha uma alimentação, todo mundo que conhece a história dele sabe que o Veiko tinha uma alimentação muito ruim. Uma das primeiras coisas que a gente observou no exame de sangue dele é que faltava sódio. Ué, mas ele não comia tanto sal? Então, a necessidade de sal da criança já era o diabetes, tá? Por que o diabético tem uma necessidade de sal? Porque a gente perde sal à medida que está perdendo ali urina, quando existe um desequilíbrio. E aí? Nós temos também a vitamina B12. É uma outra vitamina extremamente essencial para reidratar. Então, se você tem uma criança que está vomitando, que está fazendo diarreia, que está com dor de cabeça, ou que está muito constipada, tá? Se você tiver uma tendência à constipação, a desidratação já vai deixar você sem fazer cocô, mais constipada. Mas se você é constipado e está tendo diarreia e vômito, meu amor, você está no nível máximo de desidratação. Corre, já faz um sachê de Ego 10, põe para dentro e vai ao médico, tá bom? Porque é caso sério. Então, o que reidrata? O que reidrata? Potássio reidrata os minerais de um modo geral, cálcio, magnésio, potássio, fósforo, beta-caroteno, tá? De vitamina. As vitaminas do complexo B, todas elas reidratam, tá? Vitamina B12, B3, B5, B9, B6, B12, todas elas reidratam. Mais especificamente, o ácido pantetônico e a vitamina B2, que é a riboflavina e a vitamina B12. Mas mais especificamente essas duas, ácido pantetônico e vitamina B2, tá bom? E o beta-caroteno é importante. Alimentos de cor laranja, tá? Alimentos de cor laranja. Eu sugiro a cenoura, porque todo mundo sabe que a cenoura é altamente hidratante. Então, vamos lá, meu amor. Uma pessoa que está com câncer, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que está doente, o que você teria que fazer para essa pessoa? Dar simplesmente suco de cenoura, água de coco e um Ego 10, tá bom? Assim você vai recuperar. Não dê nada com açúcar, não dê nada com sal, tá? Ele vai ter o sal indo
para o lugar certo. Ah, mas a pessoa precisa muito de sal. Daí, se uma pessoa é sal dependente, que a gente chama de sódio dependente, ela tem que comer sal sim. Mas aí ela já está num grau muito avançado de problema metabólico, tá? Existem pessoas que têm uma necessidade desesperadora de sal. Aí, se não comer sal, tem hipoglicemia ou desmaio, hipoglicemia não, se não comer açúcar, né? Mas se não comer sal, tem desmaio, fica tonta, fica com enjoo, fica não sei o quê, precisa de sal, sente que precisa de sal, meu amor, olhe para a sua urina, dá presta atenção na sua urina e procura um médico. Insista com o médico, porque a maioria deles não sabem o que eu estou te falando aqui. É muito importante que você insista, troque de médico e já faça essas providências que eu estou dizendo, tá? E por que tem cromo? Porque normalmente as pessoas desidratadas são as pessoas que comem muito açúcar. Então, refrigerantes, bolos, coisas doces fazem com que você fique desidratado. Então, o cromo já é para te ajudar a, além de recuperar, que o cromo tem muitas propriedades, eu já falei de várias delas aqui, vai te ajudar a comer menos doce, tá bom? Então, meus amores, preste atenção à urina, a sua urina, preste atenção à urina da sua criança, preste atenção à urina do seu idoso. É ali que vai te dizer se você tem saúde ou não, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Eu fui rapidinho hoje, né? Porque eu quero conversar com vocês. E aí, eu já vi que o Hugo tá aí, não sei se ele pode participar, ele hoje estava um pouquinho ocupado. E a Laura, você vai me ajudar hoje? Você tá comigo, Laura? Gente, muito obrigada. Me sigam nas redes sociais. Clara Umanen no Instagram, Dicas da Clara no YouTube, Clara Umanen ou Dicas da Clara no Facebook. O perfil Clara Umanen já está há muitos anos cheio, então vamos lá para o Dicas da Clara, tá bom? No Twitter, Clara Umanen. E também você tem aqui um número que você pode fazer contato direto comigo, se quiser, tá bom? E você que foi convidado por alguém para essa live, se quiser saber mais sobre como você tratar da sua criança, você pode procurar a pessoa que te chamou para essa live, que ela vai saber te explicar aonde comprar. Não saia por aí comprando em qualquer lugar, não compre em Mercado Livre, não compre em Amazon. Veja bem, a empresa ela só vende com distribuidores autorizados que são treinados para te orientar, né? Eles estão aqui hoje, um domingo, aprendendo junto com a gente para te orientar melhor. A empresa não vende direto para essas empresas. Então, se você está pensando em ir lá nessas empresas comprar, você vai estar comprando de alguém que já está fazendo uma contravenção. Então, os riscos de ter um produto falsificado ou de não receber é grande, tá? Porque essa pessoa já não tem uma ética, tá bom? Então, procure a pessoa que te chamou para essa live e pergunta a ela, como é que eu posso dar aquele refrigerante para o meu filho? É gostoso? Experimenta! Você vai gostar. Eu posso te dizer que esse Egolife é uma delícia. Estou aqui, Clara, quando precisar, mas aqui o pessoal não fez nenhuma pergunta. Gente, quem tem dúvida, a hora de perguntar é agora. Aproveitem a Clara aí disposta a ensinar. O pessoal está falando, né? Aqui, vamos lá. Não sei o que, não sei se é normal, mas me irrita. Oi, quem é? É Márcia. Oi, fala, Márcia. Então, eu agora faço parte no grupo de pessoas com diabetes insípido. E eu pensava que era a pior das criaturas. E hoje eu vejo que lá no grupo tem pessoas com muito mais necessidade do que eu. Tem crianças com necessidades terríveis também. Então, assim, como eu já tomo os produtos há muito tempo, eu creio que o que me ajudou a melhorar da parte urinária foi o Kenya, o AOE, e eu acho que é o OmniPlus, mas não tenho certeza. Você podia me ajudar em qual desses produtos? De repente, o Egolife também eu tomo.
eu tomo Ego 10, e o que é melhor para o diabetes insípido? Então, no caso, esses 2 produtos que eu coloquei aqui, eles são para evitar que você fique desidratada, porque no caso do diabetes insípidos, a pessoa faz muito xixi. Então, ela faz mais xixi do que aquilo que ela bebe de água. O que significa que essa pessoa vai ter um déficit, ela vai estar desidratada. Mas você não está desidratada, né? Você está linda, com a pele linda, cabelo lindo. Eu também tenho diabetes insípidos e não estou desidratada, embora já estive desidratada. Então, o importante é você controlar a doença metabólica e controlar o cérebro, tá bom? Então, por isso que eu coloquei o Ego 10 e o Ego Life, porque o Ego 10 vai tratar a parte neurológica, porque ele tem B12 e tudo mais, e o Ego Life vai te manter hidratado. Você está muito bem, está bem nutrida, está bem cuidada, e é um exemplo, você melhorou do diabetes insípidos com isso. Eu queria chamar a atenção, gente, no diabetes insípidos, que é uma doença rara, é rara porque os médicos não conseguem identificar, mas você vai ajudar seu médico, tá? Você vai medir quanto de xixi você faz, ou a sua criança vai observar se ele faz xixi na cama, se ele acorda à noite para fazer xixi, e aí vai medir a quantidade de urina, e depois ele vai pedir um exame de sangue, vai pedir ao médico um exame de sangue chamado vasopresina, que é um hormônio. Você vai ter que insistir um pouquinho, porque a maioria dos médicos não sabem disso, tá bom? Procura um endocrinologista que vai saber te orientar. Mas, se você tem uma criança que a professora reclama que essa criança toda hora sai para fazer xixi, você que é professora, se uma criança toda hora sai para fazer xixi, é possível que essa criança esteja, né, fazendo um truquezinho, mas é possível que essa criança também tenha um diabetes insípidos. Então, o que você faz como mamãe? O que você faz como professora? Vai lá e verifica se a criança está fazendo xixi mesmo. Se a criança está fazendo uma grande quantidade de xixi, isso é perigoso. Pode ser um diabetes insípidos, tá bom? Alguém mais quer participar? Obrigada, Clara. De nada, meu amor. Então, a Márcia já falou aqui, a Regina sempre... obrigada, vocês são ótimos. Esses elogios aqui, como sempre, né? O Hugo me elogiando, a Regina, comprar medidor de pH, sim, gente, comprem sim. Né? O Alberto falou o quê? Uma vez? O quê, Alberto? Não sei o que você está falando. Melhorei depois. Foi quando você perguntou se ele levantava, quem levantava à noite. Uma vez. Não, gente, uma vez... Bom, se levanta, você já tem que ficar ligado. Mas uma vez, de vez em quando, tudo bem. Agora, se toda vez você levanta 1, 2 vezes, já fica alerta, né? Começa a pensar quanto de urina você faz por dia. Começa a ter a Patrícia está falando aqui, não é normal, mas ela acorda. Enfim, gente, alguém tem alguma dúvida? Vocês podem comprar fitinha na casa de produtos, na internet é melhor, sabe, gente? Na internet vende, é melhor. Detalhe, como é que você vai fazer a medição do pH da urina? Você vai pegar a fitinha, vai colocar dentro da urina, vai bater um pouquinho assim para sair o excesso, vai esperar 1 minutinho e aí sim vem um mostrador de pH e você vai colocar junto com o mostrador e vai ver qual é o pH, tá bom? Então, se o pH da sua urina estiver consistentemente abaixo de 6, é uma preocupação. Agora, se tiver 4, corre para o médico. Se tiver 3, pelo amor de Deus, é urgência, é caso até de UTI, tá? Então, não falo isso para assustar, mas é para que vocês tenham conhecimento do corpo de vocês, do que acontece, né? Às vezes, crianças têm diabetes do tipo 1, diabetes mellitus do tipo 1,
ou nascem também com diabetes insípidos e a gente não sabe. Então, é o caso de você ir lá verificar para procurar uma ajuda para essa criança que pode ser uma criança diabética. Aliás, hoje em dia, a maioria das crianças estão diabéticas porque não por falta mesmo de uma alimentação adequada, o que é péssimo, né, gente? Vamos cuidar das nossas crianças, porque o preço a ser pago é um preço para a vida toda. Então, todo mundo feliz? Ninguém mais tem dúvidas? Dizem que quando não existem dúvidas, ou é porque todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Eu estou preocupada com a segunda opção. Como você explicou muito bem, todo mundo entendeu tudo. Você, como sempre, arrasou. Obrigada pelas informações. Obrigada, Laura, por estar sempre com a gente aqui. A Laura é uma pessoa maravilhosa, está sempre ajudando a gente nesse trabalho, e eu fico muito feliz de você estar cumprindo tão bem a sua missão de ajudar outras pessoas. Quantas pessoas estão mudando a vida com a ajuda da Laura, né? Melhorando a alimentação, a nossa chefe maravilhosa, mudando a alimentação. Então tá, gente, olha, muito obrigada, fiquem com Deus, me dá o feedback se vocês gostaram, coloca aí se você tiver alguma dúvida, estiver no YouTube, coloca aí qual é a sua dúvida, compartilha com as mamães, compartilha com os cuidadores de idosos, para que fiquem atentos a essas características. E você também cuide-se, cuide de sua saúde, porque você é muito importante para mim e para Deus, tá bom? Muito obrigada, bom domingo a vocês. Obrigada pela companhia, quero feedback, quero saber se vocês gostaram e quero dicas também para as próximas lives. Até domingo que vem, se Deus quiser, e saúde para todos. Amém. Com Deus.